Você sabe como funciona a jurisdição e a competência no processo de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido a se inscrever no meu canal e lembre-se, ative o sininho, que quando lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre jurisdição e competência no processo de execução. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos abordando o processo de execução no processo civil. O sistema jurídico brasileiro consagra o princípio da unidade de jurisdição. Por isso, a competência ela é medida de jurisdição, ela é um fragmento da jurisdição. E quando nós precisamos entender a jurisdição no que tange aos processos executivos, é preciso nós fazermos uma análise sobre o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. No aspecto objetivo, nós temos a questão da execução direta e a questão da execução indireta. Isso vai afetar as regras de jurisdição. Quando falamos de execução direta, estamos diante da execução que ocorre independentemente da vontade do executado. E, nesse caso, a jurisdição ela vai levar em conta, primeiro, a necessidade que o patrimônio do executado esteja no Brasil. E, além disso, vai observar os requisitos dos artigos 21, incisos 2º e 3º, e artigo 23, inciso 1º e 2º. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ato objeto da execução tem que ser praticado no Brasil. Quer dizer ainda que a obrigação ela deve ser cumprida no Brasil. Além disso, entra a questão também de, se tratando de imóvel, o imóvel localizado no Brasil atrai a jurisdição brasileira. E, além disso, a questão da sucessão hereditária também pode atrair a jurisdição brasileira. Já quando falamos na execução indireta, essa execução indireta é aquela que acontece por vontade do executado. E aí, nesse caso, a regra de execução ela vai estar atrelada à situação do bem objeto da execução está localizado no Brasil. Sobre o aspecto subjetivo da jurisdição, no território brasileiro, tanto brasileiros como estrangeiros podem ser executados. A única ressalva que se faz são para aquelas pessoas jurídicas que são imunes à jurisdição brasileira, como o caso dos estados estrangeiros. Agora, falando de competência, o nosso Código de Processo Civil ele faz com que a competência para a execução ela dependa da natureza do título executivo. Se o título executivo for judicial, estaremos diante de um cumprimento de sentença, e a regra de competência está lá no artigo 516 do Código de Processo Civil. Já quando estivermos diante de um título executivo extrajudicial, a regra de competência se dará pelos artigos 781 e 782 do Código de Processo Civil. Lembrando que, em regra, a competência no processo de execução ela vai ser de natureza relativa, embora, em alguns casos, podemos ter uma competência de natureza absoluta. Mas nós agora vamos caminhar analisando cada espécie de competência de acordo com o título executivo. A competência para execução de título extrajudicial é regulada pelos artigos 781 e 782 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-los. Artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: inciso 1º, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Inciso 2º, tendo mais de um domicílio,
o executado poderá ser demandado no foro de qualquer um deles. Inciso 3º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente. Inciso 4º. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente. Inciso 5º. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 1º. O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo 2º. Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente. Parágrafo 4º. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5º. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Pela leitura dos dois dispositivos, fica claro que a competência na execução de título extrajudicial ela é de natureza relativa. E quando nós olhamos o inciso 1º, nós vemos 3 possibilidades da execução ocorrer no domicílio do devedor, no domicílio de eleição, no foro de eleição, ou ainda no lugar onde se encontrem os bens. E essa escolha ela vai ficar ao alvedrio, vai ficar sobre o arbítrio do exequente. O exequente é que vai buscar, dentro dessas opções do inciso 1º, qual delas atende melhor à execução, ou seja, qual delas a execução vai ser mais efetiva. Pela leitura dos demais incisos, do inciso 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 781, nós percebemos que está sempre presente a opção de escolha do exequente, do credor, pelo domicílio que vai utilizar. Então, por exemplo, se o executado tem mais de um domicílio, o exequente pode escolher qualquer um deles. Se o executado não tem domicílio conhecido, o exequente pode escolher o local onde foi praticado o negócio ou ainda o próprio domicílio do exequente. E ainda, naquelas situações em que há vários executados, o exequente pode escolher o domicílio de qualquer um deles. Qual seria o foro competente para execução de um cheque? O foro competente na execução do cheque vai ser o local do pagamento do cheque. Não havendo esse local, não sendo estipulado o local do pagamento, vai ser o local de sua emissão. Lembrando que, por ser uma competência relativa, cabe ao executado alegar a incompetência. E ele vai ter que fazer isso ou em sede de embargo do devedor ou por meio de uma exceção de pré-executividade. Mas o juiz não pode alterar essa competência de ofício por força da súmula 33 do STJ. Vamos conhecê-la. Súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Qual vai ser o foro competente para execução de uma duplicata? O foro competente para execução de uma duplicata vai ser o foro da praça do pagamento ou então o domicílio do comprador. Qual o foro competente para execução de uma nota promissória, de uma letra de câmbio ou de uma debênture? O foro competente da nota promissória e da letra de câmbio é o foro do lugar do cumprimento da obrigação. Já na debênture, o foro competente é o do lugar do pagamento. Lembrando que em qualquer dos títulos em que haja uma garantia real, o foro competente passa a ser o local onde está o bem que foi dado em garantia.
Qual é o foro competente para a execução de uma hipoteca ou então de aluguéis? Precisamos observar, no caso da hipoteca, que se trata de um direito real. Por isso, é aplicável o artigo 47 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Portanto, no caso da hipoteca, ela deve ser executada no domicílio onde se encontra a coisa. E se por acaso essa hipoteca não for encontrada, por exemplo, havia um contrato com uma hipoteca, mas não se encontrou o registro dessa hipoteca no cartório de imóveis, aí o exequente pode optar por executar o título no domicílio do devedor. Em relação aos aluguéis, eles são executados no local designado para cumprimento da obrigação. Na falta dessa indicação do local do cumprimento do pagamento dos aluguéis, deve ser então executado no domicílio do devedor. E como funciona a competência no caso de uma execução fiscal? A execução fiscal é regulada pela Lei 6.830 e essa lei trata exatamente da execução fiscal, inclusive da competência. No caso da União, compete à Justiça Federal executar as execuções fiscais, tramitar execuções fiscais, onde a União é o exequente. E, portanto, a regra de competência será que essa execução será manejada no domicílio do executado. No caso de execuções que tratam de tributos estaduais, a competência será da Justiça Eleitoral, também observando a regra que a execução correrá no domicílio do executado. E o mesmo se aplica na execução de tributos municipais, que deverão ser executados perante a Justiça Estadual. Precisamos lembrar ainda que as demais regras do nosso Código de Processo Civil são aplicadas de modo subsidiário às execuções fiscais. E outro ponto importante é que a mudança de endereço do executado, ela não vai alterar a competência. Isso está regulado na súmula 58 do STJ. Vamos conhecê-la. Súmula 58 do STJ. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. E como funciona a competência nos processos incidentes? A regra nos processos incidentes de competência é dada pelo artigo 61 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Portanto, podemos perceber pelo artigo 61 que a competência para as ações incidentais no processo de execução será do mesmo juízo que processa a execução. Portanto, no caso do embargo do devedor, embargos de terceiro, pedido de tutela provisória em caráter antecedente, ações anulatórias de título executivo, todas essas terão que tramitar no mesmo juízo, na mesma comarca onde se processa a execução. Sobre os embargos à execução, é interessante observarmos o artigo 914 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Conforme a regra do artigo 914, percebemos que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência ao processo de execução. A pergunta é: e se a parte, por equívoco,
peticionar nos próprios autos de execução, apresentando embargos à execução. O STJ ele entende que se trata de um vício que é passível de ser sanado. Portanto, não pode levar ao não conhecimento dos embargos, e sim a parte deve ser intimada para regularizar a situação, atendendo ao princípio da instrumentalidade das formas. Por fim, o parágrafo 2º do artigo 914 também trata da execução quando há um ato praticado por meio de carta precatória. O executado ele pode apresentar seus embargos na carta precatória. O que vai acontecer é que essa carta precatória vai ser remetida para o juízo da execução, que ali vai processar os embargos. Não vai ser o juízo deprecado que vai analisar os embargos. A única possibilidade dos embargos serem apreciados pelo juízo que foi deprecado é no caso dos embargos versarem sobre alguma nulidade referente ao ato praticado. Por exemplo, vícios na penhora que foi realizada lá no juízo deprecado. Então, caberá ao juízo deprecado decidir sobre aquela nulidade. Então, os embargos, nesse caso, vão ser apresentados na própria carta precatória e deverão ser apreciados pelo juízo deprecado. Fora essa situação, a carta precatória deve ser devolvida ao juízo deprecante e lá o juízo deprecante vai autuar esses embargos à execução e vai decidi-los, vai dar andamento processual e vai decidi-los. E no caso da insolvência civil, como funciona a competência? No caso da insolvência civil, a competência é sempre da Justiça Estadual e será do domicílio do devedor, ainda que a União faça parte ali dos exequentes daquele devedor. Ou a União, ou uma autarquia federal, ou empresa pública federal, fundação federal, não importa. Nesses casos, a competência será da Justiça Estadual e trata-se aí de uma competência absoluta. Vamos tratar agora das regras da execução de título judicial, ou seja, da execução promovida por meio do procedimento chamado cumprimento de sentença. A regra de competência, neste caso, está no artigo 516 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 516. O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante, inciso 1º, os tribunais nas causas de sua competência originária. Inciso 2º, no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3º, no juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2º e 3º, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Observamos, assim, que pelas regras do inciso 1º e 2º do artigo 516, estamos diante de uma competência funcional, ou seja, dos tribunais nas ações de competência originária ou do juízo que proferiu a sentença, ele vai ali executar o cumprimento de sentença. Mas muita atenção que o parágrafo único do artigo 516, ele traz uma possibilidade de modificação dessa competência. E essa possibilidade fica à escolha do exequente. Se o exequente, portanto, se deparar com uma situação em que os bens do executado estão em outro domicílio, ainda que outro juízo tenha decidido aquele cumprimento de sentença, ele pode requerer a execução do cumprimento de sentença em juízo diverso, desde que esteja em uma das hipóteses do parágrafo único do artigo 516. E o que ele vai fazer? Ele vai ter que requerer ao juízo que proferiu a sentença a remessa dos autos ao juízo onde ele quer realizar a execução do cumprimento de sentença, para que aquele juízo dê andamento
aos procedimentos executivos do cumprimento de sentença. Uma observação importante a fazer é o caso da execução de alimentos, que o CPC autoriza que a execução de alimentos ocorra no domicílio do exequente, ainda que diverso daquele que determinou que houve a condenação dos alimentos. Esse, então, era o conteúdo que nós tínhamos para conversar sobre a competência e jurisdição no processo de execução. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos preparar a resposta com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários que nós vamos nos empenhar para preparar uma pílula jurídica sobre o assunto que você sugerir. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue a mais pessoas, a mais estudantes de direito, a mais profissionais do direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.